Olá pessoal, bem-vindo de volta à nossa série de Next.js. Hoje vamos dar continuidade ao nosso vídeo da nossa última parte, onde nós normalizamos o nosso banco de dados. Nele nós adicionamos novas tabelas para nós podermos gerir melhor as informações do nosso contato, onde dividimos as informações do estado, cidade e bairros em tabelas novas. Dessa forma a gente consegue ter uma base de dados mais normalizada. Só que isso gerou alguns efeitos um pouco diferentes daquilo que nós tínhamos, né? Nós não temos mais informações de estado, cidade e bairro. Nós temos os IDs em tabelas diferentes. Então, nosso contato não tem mais a informação do estado. Ele só sabe quem é o bairro, né? Mas o bairro sabe quem é a cidade e a cidade sabe quem é o estado. Tá? Então, hoje nós vamos estar organizando, voltando essa funcionalidade de conseguir visualizar as informações do estado, cidade e bairro, assim como poder criar, selecionando o estado, listando as cidades, listando os bairros daquela cidade, fazer ali os filtros dos drop-downs conforme vai sendo selecionado. Mas antes disso, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Bom, vamos lá. A primeira parte que a gente vai fazer, nós vamos começar alterando a listagem para mostrar aqui o estado, a cidade e o bairro, né, o descritivo dessas informações. Então, para isso, nós vamos lá no nosso endpoint de listagem de contatos, onde nós temos aqui duas formas de listar os contatos, que é o contatos fazendo o where pelo bairro e a listagem de contatos de forma sem filtro. Né? Então, a gente tem o filtro por bairro e a listagem sem filtro. Tá? Então, esses selects aqui hoje, vamos olhar para o nosso banco de dados. Tá? Vão só retornar a informação do contato puramente. Né? Só que a gente precisa trazer agora aqui os descritivos dos estados, bairros e cidades. Como que a gente vai fazer isso? Né? A gente pode fazer joins. Então a gente vai fazendo a relação das tabelas para chegar às informações que nós precisamos. O primeiro join que nós precisamos é com bairros. Então, nossa forma de fazer o join é fazer desta forma aqui. Vamos fazer o contatos.id bairro ID na verdade, igual a bairros.id. Tá? Aqui eu vou delimitar o nosso select para ser só contatos.asterisco e vamos adicionar aqui a informação que queremos de bairros. No caso, é o nome. O order by nós temos que especificar por qual tabela nós vamos fazer o order by do nome. Tá? Dessa forma a gente já consegue trazer o nome do bairro. Vou colocar aqui só um alias dessa coluna, vou chamar ela de bairro. Agora nós vamos fazer o mesmo para cidades. Então, cidades, cidades, ponto, passamos aqui por bairros, ponto, cidade ID, que é a coluna de chave estrangeira na tabela bairros, igual a cidades, ponto ID. Já conseguimos colocar cidade, ponto nome, as cidade. O que eu errei aqui? Aqui é bairros. Bairro. Tem isso aqui não precisa de aspas. Não precisa de aspas. Beleza. Tá, então já temos aqui o nosso bairro e a nossa cidade. Agora vamos adicionar o descritivo do estado. Então, join, estados, cidades.estado ID igual a estados.id. E aqui nós colocamos estados.nome as estado. Então, dessa forma a gente consegue completar a nossa query, mostrando aqui o descritivo do bairro, da cidade e do estado. Então, vamos pegar ela e vamos substituir aqui no nosso endpoint. Esse aqui é o endpoint que não faz filtro, então nós vamos ter que colocar essa mesma parte de query no endpoint que faz o filtro.
para que nós possamos deixar o where. Né? O where ali a gente vai fazer o filtro pelo bairro. Só que daí aqui não vai ser só bairro, vai ser bairros.nome, que é a coluna que a gente vai fazer o filtro pelo like. Então a gente testa essa funcionalidade. Tá. Isso, a princípio, não é para quebrar nada aqui ainda. Né? A gente pode ter essa funcionalidade, essa listagem aqui perfeitamente funcionando ainda. Só que aqui a gente vai ver que a gente já conseguiu trazer algumas informações, né? Mesmo sem precisar fazer nenhuma alteração lá na listagem, né, da página, a gente já conseguiu trazer aqui o estado, a cidade e por enquanto mostrando o número do bairro. A gente vai alterar agora aqui para mostrar o descritivo do bairro. Para isso nós vamos lá na nossa página de listagem de contatos e vamos alterar para que em vez de ser o bairro ID, aqui vai ser só o bairro. Salvou. Vamos, ó, já temos aqui o nome do bairro. Então se eu quiser filtrar por centro, é para ele continuar funcionando. Temos aqui todos meus contatos aqui que estão no bairro centro, independente da cidade. Agora, o próximo passo é nós arrumarmos a página de criação. Hoje a página de criação tem aqui somente a informação do bairro. Só que nós temos que mostrar o estado, conforme a seleção do estado a gente lista as cidades, conforme a seleção da cidade a gente lista os bairros. Tá? A gente vai fazer uma série de novos endpoints para que nós consigamos fazer essa funcionalidade. Vamos começar adicionando aqui na nossa pasta API a pasta estados para nós criarmos o endpoint de estados. Tá? O endpoint de estado vai ser somente a listagem de todos os estados, não tem muito mistério. Então, index.js. Vamos importar o nosso auth middleware. Nós vamos precisar dele. Esse auth middleware é o nosso middleware que faz o controle de autenticação do usuário. Tá? E vamos importar também o SQL. Tá? SQL from @vercel Postgres, tá? Que é a nossa biblioteca que estamos usando para fazer as consultas no banco. Então, vou começar definindo uma função que vai ser a função que vai receber a requisição e vai nos definir uma resposta para que nós possamos devolver as informações dos estados. Tá? Esse return ele vai ser feito dentro da função assim, dentro da função do auth middleware, né? Para nós podermos fazer o controle da autenticação e autorização do nosso sistema. É ele que vai ser responsável por isso. Então, essa é a assinatura básica do nosso endpoint. Tá? Aqui, a gente tem que verificar ainda qual é o tipo de requisição. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com o método get. Então, faço esse if e garanto que a gente vai executar isso aqui só para uma requisição get. Não vamos executar isso aqui para outros tipos de requisições. Caso ele passe algum outro tipo de requisição, a gente pode devolver uma mensagem, um status 405, e finalizar a requisição. Tá? Então aqui é só para garantir que qualquer coisa diferente de get, ele vai retornar esse 405 como resposta HTTP. Aqui nós vamos definir uma série de headers. Tá? Esses headers eu vou colá-los aqui. Então a gente vai estar definindo cache, tempo de esperação e algumas outras questões a mais aí. Tá? E agora a gente vai fazer a consulta. Tá? Então vai ser const. Nossa consulta retorna uma quantidade de linhas. Como a gente usa funções assíncronas do SQL, então a gente vai ter que fazer o await. Né? A gente já definiu a nossa função como async, então está tudo ok. E aqui a gente vai fazer select asterisco from estados ordered by nome. Tá? Consultinha básica aí para nós retornarmos os estados que estão cadastrados no nosso banco de dados. E vamos retornar o JSON das nossas linhas encontradas. E retorno para finalizar a execução deste cara. O próximo endpoint que nós precisamos
Faltou mais um detalhe aqui, que a gente tem que passar, né, mais dois parâmetros para o nosso middleware, que é a nossa requisição e a nossa resposta. Sem isso, nosso auth middleware nessa execução aqui não vai receber a requisição e a resposta que vieram aqui pelo endpoint. Tá? Então, se não fizer se não passar esses parâmetros aqui, a gente vai ter problemas. Tá? Agora é fazer o endpoint de cidades. Então, vou criar outra pastinha aqui dentro da pasta API chamada cidades. Vou criar o arquivo index.js. Eu vou copiar esse cara. Tá? Vou colar aqui. Só que aqui é cidades. O resto é tudo mesmo. Só vou separar em linhas aqui, que a gente vai fazer um where. Aqui a diferença é que a gente precisa filtrar a cidade conforme o ID do estado. Tá? Então, por quê? Porque conforme a ideia é que conforme que seja selecionado estados diferentes, ele liste a cidade somente as cidades daquele estado dentro do drop-down de cidade. Então, selecionou o estado, listou as cidades. Selecionou a cidade, listou os bairros. Só que daqui a gente tem que fazer um where, né, estado ID igual ao estado ID que vem por parâmetro. Nesse caso, a gente vai usar o rec.query.estadoid. Tá? Com isso, a gente é capaz de buscar as cidades somente do estado que nós estivermos passando como parâmetro na requisição. Tá? Então, tá aqui, tudo ok. Próximo endpoint que a gente vai criar é o de bairros. Então, vou criar outra pastinha dentro da pasta de API chamada de bairros. Vou copiar o de cidade mesmo. Vamos jogar ali para dentro da pasta de bairros. Só que aqui, em vez de ser cidades, vai ser bairros. Aqui, em vez de ser estado, duplo clique para selecionar todo o textinho, Ctrl D para selecionar todas as referências que fazem selecionar todos os textos que fazem referência à seleção. Cidade, ID. Tá? Então, com isso eu já tenho os três endpoints. Nós vamos trabalhar para fazer os nossos drop-downs no cadastro de novos contatos. Então vamos fechar isso aqui, não preciso mais dessas alterações, esses arquivos abertos. E vamos para o nosso endpoint, nossa página de criação de contatos. Aqui a gente vai ter uma série de alteraçõezinhas. Nós vamos ter que buscar os bairros, ter que buscar as cidades, ter que buscar os estados. Então, eu vou declarar alguns states que nós conseguirmos gerenciar essas informações. Vou começar declarando o state de estado. Então, set estados igual a use state. Já inicializo ele como vazio. Vou copiar e colar isso aqui. Preciso de 3 deste cara. Aqui vai ser cidades. Aqui, cidades. E vou ter o bairros. Então, preciso desses 3 caras. Tá. Vamos começar fazendo o nosso método para buscar os nossos estados. Tá? Vou usar o hook use effect do React. Nele vou estar definindo como é que eu vou buscar esse estado. Então, vou ter uma função buscar estados dentro do meu hook use effect. Ele vai ser um método assíncrono e vai fazer a chamada para o nosso endpoint que lista os estados. Só que antes de tudo tem que buscar o token da autenticação. Então eu vou usar aqui o local storage get item para pegar este token. E agora nós vamos fazer a chamada ao endpoint. Então, await. Vou usar o método fetch para fazer requisições HTTP e vamos montar a requisição. Tá? A primeira parte que a gente já tem definido qual é a nossa URL base para os nossos endpoints. Então, posso utilizar ela lá da nossa definição e vai ser API/estados. Essa é a rota para o nosso endpoint. Precisamos passar alguns parâmetrozinhos aqui no header da nossa requisição.
Um deles é para não tentarmos não armazenar em cache as requisições. E o outro é passar no header a autorização. Authorization, que vai ser do tipo getter e passarmos o token que buscamos no nosso local storage. Tá? E com isso a gente já consegue. Deixa eu ver em qual linha aqui. Aqui mesmo. Já consegue fazer, né, definir nossos dados. Await resposta.json. Então a gente converte a resposta do nosso endpoint no formato JSON para nós guardarmos no nosso state de status. Tá? Para forçar a chamada para este cara, nós vamos colocar aqui fora da declaração da nossa função buscar estados uma chamada para a própria função que nós acabamos de definir. O useEffect recebe mais um parâmetro, nesse caso vamos passar empty, tá? Nós não queremos definir isso agora. E agora a gente vai começar a adicionar esses dados na tela. Tá? Então lá na parte do HTML, em cima do bairro, nós vamos colocar um novo div para abrir um espaço para este campo. E nesse div, nós vamos colocar um label, que vai ser o estado, e vamos colocar um select. Select é o drop-down, né? É nele que a gente vai mostrar as informações. Então a gente começa aqui colocando um option com a informação de selecione. E vamos fazer uma interação no nosso objeto de estados. Então, vamos fazer aqui um map, vamos ter o estado e vamos estar adicionando os options. Vou colocar esse cara aqui. O que a gente precisa? A gente precisa definir uma key. Então, sempre que a gente for interagir em objetos, a gente tem que definir qual é a nossa key para esse item. Tá? Isso aqui é uma premissa do React. Tá? Sempre que a gente for fazer uma interação num loop, né, como os estados.map, a gente vai estar adicionando vários options aqui. Então ele pede que a gente defina essa propriedade key para que ele possa trabalhar e se achar na hora de fazer as atualizações do DOM. Tá? O value da tag option.html vai ser o ID do estado e o texto que vai aparecer vai ser o estado.nome. Tá? Vamos salvar e vamos ver o que acontece na nossa tela. Ó, já podemos ver que aqui tem o nosso campo estado e ele já está listando aqui 2 estados. Próximo passo, trazer aqui o nosso componente de cidade. Então eu vou copiar este cara, vou replicar esse código, só que aqui em vez de ser estado, vai ser cidade. Aqui vai ser cidades e aqui vai ser cidade. Então vai ficar dessa forma aqui o nosso elemento de cidade. Só que por enquanto não tem nada, tá? Por mais que a gente troque aqui, ele não vai listar nada porque a gente não fez esse comportamento. Para fazermos isso, nós vamos usar uma propriedade do select chamada onChange. Tá? Dentro do onChange, nós vamos passar uma função, que vai ser o estado change. Nós vamos declará-la agora mais para cima aqui, para que a gente possa, sempre que trocar o estado, carregar a informação da cidade. Então, abaixo aqui do nosso useEffect, eu vou declarar uma função do tipo const, vai ser o nosso estado change, o nome da função. Ela vai ser assíncrona, vai receber um event, que o event é o próprio evento do select, que a partir desse event a gente consegue pegar o valor selecionado do select ali, que a gente está fazendo o change. Tá? Vou começar definindo uma função, buscar cidades igual a sync. Tá? Essa aqui vai fazer basicamente a mesma coisa que nós fizemos aqui. Vou copiar, deixa de código, vou colar, só que aqui vai ser cidades e ela vai receber o estado ID. Quem vai ser o estado ID? Vai ser a propriedade
né, o event.target.value, que vai ser o valor que foi selecionado no dropdown de estado. Então, resposta virou dados, só que aqui é 7 cidades. E fora do nosso método, vai chamar aqui o buscar cidades. Salvou. E vamos ver como ficou a tela. Então, ó, temos aqui o estado, temos aqui a cidade, SC não tem nenhuma cidade, vamos trocar para RS. Ó, retornou aqui a cidade, nós temos vinculada ao estado RS. Agora o próximo passo é fazer o mesmo para os nossos bairros. Então eu vou duplicar aqui o drop-down de cidade e vou chamar de bairro. Aqui não é cidades, aqui é bairros. Aqui não é cidade, aqui a gente muda tudo, todos esses aqui, tá? Bairro. Value on change. Esse cara tem que ir para lá, esses dois aqui tem que ir para lá. O select também tem a propriedade value e também tem a propriedade onChange. Então o value é para setar o valor do nosso bairro que a gente vai usar para cadastrar. E o onChange que, na verdade, o onChange é que vai setar o valor selecionado no bairro, do dropdown de bairro, para o nosso estado bairro. Tá? Então, vamos remover esse div, que vai poder já visualizar que temos aqui o dropdown, mas não temos nada ainda porque a gente não fez esse comportamento. Para fazer esse comportamento, a gente vai estar adicionando também o onChange na cidade. Tá? Então aqui na cidade nós temos que ter no select tem que ter o onChange também. Então vou pegar esse onChange aqui. Vamos colocar no de cidade, só que aqui vai ser cidade. E vamos defini-lo lá junto com o de estado. Então, logo abaixo aqui do final do onChange de estado, nós vamos definir o onChange de cidade. Ele vai ser muito parecido com o de estado, então eu vou copiar esse código aqui. Vamos replicá-lo aqui, só que aqui em vez de ser cidades, né, vai ser bairros. Aqui em vez de ser cidades com D maiúsculo, vai ser bairros. Com isso a gente já consegue. Aqui em vez de ser estado, vai ser cidade ID. Buscar bairros. Buscar bairros. Então com isso a gente já tem o comportamento do change. Aqui é para ser cidade change. Cidade change. Esse cara está sendo usado aqui. Então, selecionou o estado, buscou a cidade. Selecionou a cidade, buscou os bairros. Vamos visualizar isso em tela. Então, selecionei aqui RS. Eu tenho os estados e tenho os bairros. Então, com isso a gente já conseguiu retomar esse comportamento da tela. Vamos tentar salvar. Vou colocar qualquer coisa aqui. Agora não estamos interessados nisso. Criou. Pablo. Tá aí. Temos aí o nosso cadastro funcional novamente. A página de excluir, né? Vamos navegar a página de excluir. A gente não tem listando aqui o estado, a cidade e o bairro. Então nós temos que mexer lá no endpoint de get do contato para listarmos essas informações. Se nós olharmos ele, né, vamos lá para o nosso projeto de API. Se nós olharmos o nosso endpoint, eu vou estar trazendo a informação das informações de estado e cidade aqui para esse endpoint também. Atualmente está só trazendo aqui os dados de contatos. Mas ele é basicamente essa consulta que nós montamos aqui. Então eu vou replicar ela e vou adicionar aqui no nosso método get por ID. Opa, porque eu
tirei coisa demais. Isso aqui. Tá? Então esse vai ser o nosso endpoint de get. Vamos salvar e vamos verificar o que está trazendo agora aqui para nós. Vamos ver se já está trazendo essas informações. Deu erro? Deu erro. Sim, por causa que esse ID aqui ele tem todas as tabelas. Então que esse ID vai ser contatos.id. Tá? Com isso já é capaz de resolver o erro que aconteceu agora aqui. Olha aí. Só o único que está errado por enquanto é o bairro, né? Por causa que a gente não mudou lá na tela. Então vamos lá em contatos, pasta de listagem por ID, nosso excluir. Nós vamos alterar aqui o bairro para ser bairro e não bairro ID. E com isso a gente é capaz de visualizar, né, corretamente a informação. Então, vamos voltar para a listagem, não vou excluir agora. Nós temos mais um passo, que é fazer o editar. Tá? O editar aqui por enquanto, vamos ver o que nós temos nele. Eu cliquei, então clica no editar. Temos só ali o bairro mostrando o ID. Tá? Então agora aqui a gente vai ter que fazer de novo uma série de funções para buscar, né? O estado, popular as informações conforme elas forem sendo alteradas. Tá? Então vamos lá para a nossa página de edição e nós vamos trazer essas informações para cá. Tá? Primeiro passo, a gente vai declarar aqui alguns states. Nós vamos precisar armazenar algumas informações durante a execução dessa lógica que nós vamos criar agora. Então a gente precisa de novo do const de estados, né, nosso state de estados. Então ele vai ser, já vou inicializar ele como um state vazio. E vou precisar também do state de cidades e do set cidades e do bairros. Set bairros. Precisa de outros dois estados para poder gerenciar as informações quando elas forem sendo alteradas. Então preciso aqui gerenciar o ID do estado. Então vou adicionar aqui o estado ID. Vou inicializar ele já como 0. E vamos ter também o cidade ID. Aqui nós vamos estar trabalhando com o use effect para todas as situações. Tá? A gente vai fazer através dos effect. À medida que ele for alterando os estados, ele vai disparando os outros use effect. Então vou começar definindo primeiro o use effect para fazer a busca do estado. Então, a gente vai receber aqui a função no nosso use effect e parâmetros vazio. Assim que vamos definir a função para fazer a busca de estados. Essa busca de estados, ela é a mesma que a gente fez lá na nossa criação. Tá? Então vamos copiar daqui. Buscar cidades, buscar estados. Essa mesma aqui. Então não muda muito. Vamos colocar aqui. E aqui fora a gente chama buscar estados. Tá? Com isso a gente já consegue listar os estados. A gente vai ter mesma ideia de use effect, só que daí dessa vez a gente vai fazer cidades. Tá? Vai ser buscar cidades. Aqui vai ser... Só que nosso buscar cidades, ele vai receber o estado ID. Tá? Então, no parâmetro de dependência, a gente vai colocar aqui estado ID. Então, sempre que esse estado ID alterar, ele vai disparar esse use effect. Opa, botei no lugar errado. Esse cara aqui é buscar cidades, aqui é cidades, e vamos passar o parâmetro estado ID. Estado ID igual.
Tá? Essa é a forma de passar parâmetros para um endpoint pelo query string. Tá? Isso aqui é 7 cidades. E a gente vai ter o mesmo comportamento para o nosso de bairros. Então vou replicar esse trecho aqui. Só que dessa vez vai ser bairros. Aqui vai ser bairros, nosso endpoint. Isso aqui vai ser por cidade ID. Esse ID aqui com I maiúsculo. Aqui é cidade ID. Aqui é bairros. E aqui é 7 bairros. Com isso a gente já tem todos os endpoints que vão fazer a busca das informações que nós precisamos. Próximo passo é nós criarmos os drop-downs. Então eu vou copiar do nossa página de criação os 3 drop-downs novos que nós criamos, 3 selects. Aqui eu vou colocar em cima do campo bairro. Tá? O que a gente tem que começar a mudar aqui? Tá? A gente vai ter que fazer algumas alteraçõezinhas na forma como a gente agora limpa as informações, que a cada alteração de estado cidade, a gente tem que estar gerenciando as informações para listar as informações no componente de baixo. Começando pelo estado, tá? A gente tem aqui o change, a gente vai ter o change ainda, só que dessa vez nós vamos fazer o change programaticamente direto aqui, tá? O que é o change do estado? Sempre que trocar o estado, eu tenho que resetar algumas propriedades. Nesse caso, eu vou resetar o meu estado de cidades, o state de cidade para vazio. Vou resetar o state de bairros para vazio. Vou resetar o ID set cidade ID para 0. Tá? Com esse set ID de cidade eu forço o lookup, né, a busca dos bairros novamente. E por último, não é por último ainda, eu vou fazer o set contato, que é onde a gente vai salvar o nosso valor do estado dos contatos selecionados, das informações do contato. E daqui eu vou forçar a reinicialização do bairro ID para 0. Tá? Então, dessa forma aqui eu zero o ID do estado no nosso state de contato. E por último, vou definir o estado do ID. Tá? O state do estado ID para o valor selecionado no event. Certo? Dessa forma, então, a gente tem esse comportamento todo sendo refeito no onChange. Então, ele vai resetar o array de cidade, vai resetar o array de base, vai reinicializar o ID da cidade para 0, vai reinicializar o bairro ID do nosso state contato para 0 e vai definir o valor do estado ID para o valor selecionado. Aqui eu preciso também definir que o value desse cara, né, podemos visualizar as informações, vai ser o estado ID. Essas propriedades nós temos que estar definindo aqui. Próximo passo é fazer basicamente o mesmo no de cidade. Tá? Só que a gente vai ser um pouquinho diferente. Aqui vai ser estado, vai ser cidade ID. Os reset vão ser somente em bairros, então a gente não precisa resetar a cidade, porque a cidade é o objeto que nós estamos trabalhando. Não vamos resetar o ID da cidade, né, que vai ter que ficar o selecionado. Resetamos o ID do bairro, esse aqui precisa. E aqui vai ser set cidade ID. Tá? Com isso a gente já finalizou essa parte. E por último é o nosso bairro. Tá? O bairro, basicamente, a gente vai reatribuir essas propriedades aqui. Tá? Que é as propriedades de como nós fazíamos antes. Então, copiei ele de baixo, colei aqui.
E a princípio com isso nós temos tudo funcional novamente para a nossa edição de bairro. Vamos experimentar para ver. Então temos um erro, vamos ver o que é. Set cidades is not defined. Algum erro de digitação. Sete cidades. Sete cidades. Aqui eu digitei errado. Acredito que isso vai dar problema em mais algum lugar. Sete cidades. Corrigir em todos os lugares agora. Isso aqui era para ter vindo preenchido. Tá? No momento que eu entro no cadastro, é para ele preencher essas informações. Né? Vamos descobrir o porquê que ele não preencheu. Vamos começar inspecionando nossa network, se ele está fazendo a chamada aos endpoints corretamente. Deixa eu ver só os endpoints. Ó. Endpoint de estados. Retornou os estados. Aí não achou nenhum estado. Tá, vamos dar uma conferida aqui. Tá, tem o nome, tem o logrador, tem telefone, tem bairro ID, tem nome, tem tipo. Tá ok. Aí defino meus states para as nossas três listas. Defino meu state para os IDs que eu preciso armazenar. Meu primeiro use effect é buscar os estados. Ok, estou buscando os estados. O próximo use effect é para buscar as cidades. Aqui. Não. Ele trouxe bairros. Bom, vamos ver o comportamento. Ele não está trazendo. Ah, ele está listando as cidades. Ó. Algum motivo ele não está trazendo as cidades. Então eu passei aqui estado ID maiúsculo. E lá eu estou usando estado ID com ID minúsculo lá no nosso endpoint. Vamos salvar. Vamos dar um reload geral. Vamos selecionar o estado. Trouxe as cidades. Trouxe os bairros. Vamos salvar. Ele está salvando. Voltando para Canoas. Vamos editar. Ele não está trazendo na edição as informações. Tá. Eu acredito que eu preciso trazer aqui também. Tá. Estado ID igual a vazio. Cidade ID igual a vazio. Eu não tenho a cidade. Ele fez o estado, mas a cidade passou a ID 0. Que eu esqueci? Deixa eu dar um save. Deixa eu fazer um commit isso aqui. Parte 9. Vou pegar da minha cola.
Ah, faltou definir o name. Bom, enfim. Vou finalizar por aqui o vídeo para não ficar muito longo. E mais para frente eu vejo o que eu estou errando aqui. Tá? Importante que nesse momento ele está permitindo editar e salvar o contato no novo endereço selecionado. A gente só precisa descobrir porque quando eu entro no editar, ele não está vindo com as informações preenchidas. Tá? Então no próximo vídeo eu vou trazer essa parte corrigida. Muito obrigado e não esqueçam sempre de se inscreverem no canal.